Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Eu estava meditando ontem sobre uma das passagens bíblicas mais especiais no que diz respeito do trato de Deus com o homem. Esses momentos em que Deus fala conosco, Deus quer nos orientar. Deus, Ele não quer que ninguém se perca, embora saibamos antecipadamente disso, que a maioria vai se perder. Que a maioria será lançada fora, será enganada. Ou seja, Deus, na sua onisciência, antecipadamente já escreve sobre isso. Não sabemos quem serão essas pessoas, eu não quero estar entre elas, e acredito que você também não. Mas a profecia, ela vai se cumprir, de maneira que poucos são escolhidos. Poucos serão pinçados pela mão de Deus no meio desta vasta multidão. A grande maioria terá um destino terrível, apartados para sempre da glória de Deus. Por quê? Houve crueldade da parte de Deus. Deus não quis falar com essa gente. Deus não quis dar direção a essa gente. Afinal, o que aconteceu? Por que a grande maioria será lançada fora? Por que a grande maioria será enganada, ludibriada? E vão ranger os dentes de pavor no dia do grande julgamento. Não há maldade, ao contrário. A Bíblia diz um fato: provai e vede que o Senhor é bom. Diz que o desejo dele seria que todos se salvassem. Que ele enviou o seu único filho para morrer em uma cruz, não apenas por judeus, não apenas pelos descendentes consanguíneos de Abraão, não. Mas ele veio salvar o que estava perdido, curar o que estava doente. Ele veio libertar o cativo, devolver a alegria, a honra aos que vivem acorrentados na desonra e na angústia. Ou seja, ele veio proporcionar um meio através do qual nós podemos ser salvos, perdoados de nossos pecados, livres de toda maldição sobre nossa vida, sobre
a condenação eterna de morte que está sobre a raça humana e que veio pelo pecado de Adão. Jesus veio para nos trazer livramento disso, libertação disso, anunciar essa verdade. Mas o grande problema está exatamente nisso, é no terreno em que esta semente cai. Porque esta semente nada mais é, você que conhece tão bem, melhor do que eu, a parábola e o significado dela, a parábola do semeador, aquele homem que saiu a semear e trazia uma sacola de sementes, e essas sementes foram comparadas por Jesus pela palavra de Deus. E o semeador foi caminhando e lançando esta semente, parte dela cai à beira do caminho e os pássaros vêm e comem e levam embora. Parte desta semente o semeador lançou, mas caiu numa terra cheia de espinhos e de abrolhos, de maneira que ela não conseguia crescer porque era sufocada por esses espinhos e abrolhos entrelaçados. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras e ela também não podia crescer, porque essas pedras impediam que suas raízes se aprofundassem realmente e ela pudesse crescer para dar frutos. Mas, finalmente, parte desta semente caiu em uma boa terra. E então essa semente ela pôde crescer. E se tornar um arbusto, e se tornar uma árvore, e os pássaros se alinhavam em seus galhos, e ela pode produzir muitos frutos. Uma semente nasceram 30 frutos, e outra semente nasceram 60, e outros 100. E quando os discípulos foram ao mestre e disseram: mestre, a história é bonita, mas nós não temos a capacidade de discernir. E nós não conseguimos compreender, mestre, o significado dessa história do semeador. Nos explique. E Jesus então diz exatamente isso, que essa semente é a palavra de Deus. Quando ela cai na estrada, o pássaro vem e leva, é o diabo. É o diabo que pega aquela palavra e leva ela embora para que ela não consiga germinar dentro do coração de alguém. Satanás tem essa preocupação de que as pessoas não ouçam a voz de Deus. Ou se elas passarem a ouvir, que elas não consigam discernir, entender e deixar que isso produza mudança em suas vidas. De maneira, disse Jesus, que aquela semente que caiu no terreno cheio de espinhos e de abrolhos e também cheio de pedras, representam coisas semelhantes, representam o cuidado com as coisas dessa vida. O amor e a dedicação das coisas desta vida representam esses espinhos e abrolhos que se entrelaçam no coração, na alma, na mente das pessoas, e isso impede que esta semente germinada ela encontre espaço para sair para fora, para começar a crescer e poder produzir frutos. E as pedras impedem que suas raízes se aprofundem e encontrem um lugar mais adequado para o alimento dessa pequena árvore que quer nascer, de maneira que ela é sufocada e ela fica mirrada e ela não consegue produzir nada. Sabe, eu penso nisso. Esta semana eu postei em meu Facebook algumas imagens que me foram enviadas sobre um microchip que já é lei nos Estados Unidos da América. O cidadão que não enxertar na sua mão direita esse microchip um pouco maior
que um grãozinho de arroz. Ele perde o direito à saúde pública, porque é nesse microchip que estão todos os seus dados. A geração que nós vivemos é a geração da tecnologia, da ciência, do avanço tecnológico capaz de fornecer o palco perfeito para o cumprimento das profecias apocalípticas. A marca da besta, sem a qual ninguém mais poderá comprar ou negociar essa pessoa se não tiver essa marca. Ela vai morrer de fome, porque ela não conseguirá comprar nada. Esse microchip permitirá também, com o GPS, a localização dessa pessoa em qualquer lugar. Hoje, nós temos isso em nosso celular, nós podemos localizar e roubar o nosso celular em qualquer lugar, os mais modernos. Nós podemos ser localizados através do nosso celular, pelo GPS. Cientistas políticos, homens que não têm nenhum conhecimento dos fatos proféticos da Bíblia Sagrada, ou muito pouco conhecimento disso, afirmam, isso é público e notório, que nunca antes foi tão necessário um líder mundial. O mundo está pronto para um líder mundial. Qualquer problema econômico em um país afeta todos os demais. Você já observou isso? De maneira que o globo terrestre virou o quintal da casa dos mais poderosos. E assim, como você está sendo obrigado, e eu também já fiz até o meu cadastro do título eleitoral, com as suas digitais, né? Eu já fiz o meu. Tudo bem? São avanços da tecnologia. E é exatamente com esse pretexto, se é que nós podemos usar essa palavra, o avanço tecnológico e a segurança do próprio cidadão, é que as pessoas serão também obrigadas a abandonar o dinheiro vivo e abandonar os cartões de crédito com microchip, que podem ser roubados, estragados e têm data de validade. Tudo isso será descartado por um microchip, e esse microchip vai ser injetado ou na testa, para quem não tiver os braços, ou então na mão, para que você possa passar o scanner. E ali você compra as coisas no mercado, você faz toda a negociação, ali você tem todos os seus dados, seu tipo sanguíneo, você tem todos os seus documentos, e você tem todas as coisas. Para muitos isso nada mais será do que um avanço da tecnologia. É só isso. E quem diz o contrário nada mais passa do que um fanático religioso. E é claro que existem, de fato, os fanatismos. Não é? Pessoas dispostas a acreditar em qualquer coisa. Mas isso não pode menosprezar e colocar em segundo plano aquilo que é o fundamental, que é a voz, a palavra de Deus, o alerta de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Porque a grande verdade, meu irmão e minha irmã, você que me ouve agora através dessa rádio e que me vê através da internet, a grande verdade é que você e eu não vamos ver dragões voando pelos céus da cidade, exalando fogo das ventas, demônios horríveis, gafanhotos libertados do abismo da escuridão, coisas horrorosas para que você corra para a igreja e que você abrace os pés de Jesus e se prepare para o arrebatamento. Não vai acontecer nada disso. Não vai.
O mais assustador de todos os fatos proféticos sobre o fim não são aquelas visões que nada mais são do que visões comparativas dadas a João na ilha de Patmos, visões aterrorizantes de dragões que saem do mar e saem da terra, e de demônios, e de sinais terríveis, e de pestilências. O mais aterrorizante de todos os sinais é aquele que Jesus disse: será como nos dias de Noé, ou seja, ninguém vai estar percebendo nada, tudo parece correr normal. As pessoas estarão casando, dando-se em casamento, a ciência em muitos se multiplicará, o amor de muitos se esfriará. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, se possível, até os próprios escolhidos. Sabe, eu quero dizer a você uma coisa importante. Samuel era só um garoto, o profeta Samuel, um garoto que foi consagrado por sua mãe ainda antes que ele fosse concebido em seu ventre, porque você conhece a história de Ana, aquela mulher que era humilhada pelas demais esposas e principalmente por uma tal de Penina que zombava e escarnecia dela porque ela não gerava filhos para Elcana, o marido delas. E naquele período da história, hoje já é ruim, mas as pessoas convivem com isso de forma amistosa, mas naquele período da história era uma maldição. Uma mulher incapaz de gerar descendência ao seu marido era uma mulher proscrita. Ela se sentia a menor de todas, a mais insignificante. E ela era zombada. E ela foi até a tenda do sacerdote Eli, e lá ela foi para clamar a Deus, e ela suplicou, e ela não falou em voz alta, ela não queria que ninguém ouvisse, ela não falou nem com o sacerdote. Ela falou apenas com Deus. E ela apenas abria seus lábios e bagunceava algumas palavras, de maneira que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. E foi a ela e disse: mulher, aparta-te do teu vinho. Como é que você enche a cara e veio aqui para falar com Deus? Ela disse: eu não estou embriagada, mas eu derramei a minha alma perante o Senhor. Algum tempo depois, 9 meses depois, ela deu à luz a uma criança, um menino. E ela foi até essa tenda e disse ao sacerdote: por essa criança orava eu. Bem, você sabe, não disse a ninguém, mas esse era o milagre que eu pedi a Deus. E eu prometi a Deus que daria essa criança a ele para servi-lo. E aqui está, eu lhe entrego meu filho, meu único filho. Depois ela gerou muitas outras crianças e foi alegre mãe de filhos. Mas ela consagrou esse garoto chamado Samuel. E Samuel foi crescendo por ali, naquele acampamento, naquela tenda do sacerdote. Certa madrugada, ele ouve uma voz: Samuel. Ele abre os olhos: Samuel. E aí ele levanta e vai até onde está deitado o sacerdote, cutuca ele, balança e diz: pois não, senhor, estou aqui, o senhor me chamou? O sacerdote olhou para ele espantado, com o olho vermelho de sono, e disse: não, eu não chamei você não, você está sonhando, vai dormir. O garoto voltou e deitou-se em sua esteira, fechou os olhos e pegou no sono. Daqui a pouco, mais uma vez: Samuel. Ele abriu os olhos. Samuel, ele levantou-se, foi novamente ao sacerdote: pois não, senhor, eu já te falei que eu não te chamei, o que foi? Não, mas eu ouvi uma voz dizer: meu irmão, Samuel, Samuel. E não tem ninguém aqui. Eli era um homem que estava tendo problemas no seu relacionamento com Deus por causa de seus filhos. Seus filhos eram 2
pecadores, eles menosprezavam a santidade das coisas de Deus, e ele tentava passar panos quentes na história. Por essa razão ele estava tendo alguns problemas pessoais com Deus, mas ele sabia que aquela voz que o garoto estava ouvindo era vinda de Deus. Ele disse: se você ouvir novamente essa voz, vai deitar. Mas se você ouvir novamente essa voz te chamando, não venha aqui. Apenas diga: fala, Senhor, que o teu servo. E assim deitou-se mais uma vez. E pegou no sono, e mais uma vez a voz veio e disse: Samuel. Ele arregalou os olhos e dessa vez ele disse: fala-se, teu servo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe qual é o problema? O problema não está na voz de Deus, sabe? O fim virá. E o fim virá quando este evangelho, quando esta semente, ela for lançada em toda a terra. Em todas as tribos, línguas e nações. E Deus tem levantado profetas, homens e mulheres sinceros. Gente do céu, gente ungida pelo Espírito. Que estão pregando a verdade, que estão através dos meios de comunicação, levando este evangelho ao conhecimento de milhares. Agora, isso não quer dizer que serão salvos. Isso não quer dizer que darão ouvidos a ele. Não, pelo contrário. O que a maioria das pessoas querem é ouvir os falsos profetas. E esta é a razão do sucesso deles. A razão do sucesso dos falsos profetas não são eles em si, a capacidade deles de distorcer as escrituras e enganar o povo. Não é. A razão do sucesso deles é aquilo que diz a Bíblia, que haverá um tempo em que as pessoas não mais suportariam a sã doutrina, ou seja, elas não queriam mais ouvir a sã doutrina de Cristo, mas elas teriam coceira nos ouvidos para ouvir o que agrada a carne delas, e por isso elas ajudariam para si homens que pregassem aquilo que a carne deles quer ouvir e ainda lhes prometesse o reino dos céus. Ou seja, é aquilo que Paulo chamou de anátema, maldito, aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. Um evangelho distorcido de suas verdades básicas e do cerne de toda a sua revelação. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia, não da conquista e do ganho, mas o evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia da própria vida, de seus próprios desejos carnais, projetos e ideais. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar mais o pai, a mãe, a mulher, os filhos mais do que a mim, não é digno de mim e não é apto para entrar em meu reino. E por aí vai. E por aí vai. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga, disse ele, é um sujeito rico. Veja que mensagem. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, tu vem e me segue agora. Ele disse a um sujeito que queria só sepultar o pai, que estava velhinho, queria aguardar o velho morrer, tomar posse da herança dele, para ter os seus recursos, seguir ao mestre. Então todo mundo quer ir para o céu, meu irmão. Essa aqui é a verdade. Se você fizer uma pesquisa e dizer quem aqui quer ir para o céu, até o capeta levanta a mão. A Pombagira, a Chucaveira, se tivesse uma chance para eles, ele levantava o braço, se tiver condição, eu também quero, gente.
Eu conheço a Bíblia, eu estou destinado ao lado de fogo e enxofre, aquela coisa horrível. Se tiver jeito para mim, eu quero também voltar para lá. Então a questão não é querer, a questão é dar ouvidos à voz de Deus. É ser uma terra fértil, onde essa semente cresça e produza frutos. Quantas vezes Deus tem desejado falar com você e você vai procurar o sacerdote ali? Que não tem nada para você, que não tem nada para te dizer, que não tem nada para acrescentar na sua vida, mas você está acostumado a isso, não é? Tem muita gente ouvindo o sacerdote ali, tem muita gente dando ouvido a falsos profetas ou profetas que caíram da graça, que perderam a aliança com Deus. Quantas vezes Deus tem desejado falar com você? Quantas vezes Deus tem desejado abrir os teus olhos e o teu coração para esses fatos, para essa realidade, para que você não esteja entre os milhares enganados, mas que você esteja alerta, que você esteja preparado, preparada para esse dia que está por vir. E olha, eu vou te dizer uma verdade, eu creio que a vinda de Cristo está muito próxima, muito próxima. Nós estamos vivendo dias apocalípticos, estamos vivendo dias do fim, eu não tenho dúvida disso. Em todas as áreas que você vê, principalmente a área religiosa, você vê a quantidade de heresias que existem. Pessoas dispostas a acreditar em qualquer tipo de bobagem herética, eles estão dispostos a isso. A quantidade enorme de homens e mulheres que se colocam no púlpito, atrás do microfone de uma rádio, de uma TV, para distorcerem as escrituras sagradas para a própria condenação deles e para a condenação daqueles que os ouvem e dão crédito a eles, com o único objetivo de arrancar o couro das ovelhas, de tirar o dinheiro delas, de se enriquecerem e de projetarem as suas denominações, a sua religião, a sua igreja, e tudo isso travestido de fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. Sabe, você pode pensar, mas missionário, como é que nós podemos saber isso? Olha, meu irmão, a responsabilidade é sua e é minha, essa que é a verdade. Jesus, ele disse que cabe a mim, cabe a você discernirmos os falsos profetas, e é pelos frutos deles que nós os conheceremos. É pelos frutos que você conhece um profeta de Deus, e é pelos frutos que você conhece um falso profeta. O fruto é o que? Aquilo que sai do interior, aquilo que está cheio o coração, o que fala a boca. E cabe a mim e a você, ao ouvirmos alguém falar, pensarmos assim: aonde essa mensagem quer me fazer chegar? Aonde esse tipo de palavra, de mensagem, está querendo me fazer chegar? No reino dos céus? Ou atrair a minha atenção para aquilo que são coisas passageiras, momentâneas, que a traça vai corroer, que a ferrugem vai estragar e que o ladrão vai roubar, vai ficar tudo para os outros? Aonde essa mensagem quer me fazer chegar? Sabe, nós estamos vivendo isso, meu irmão. E Deus está querendo falar com você, e Deus está querendo falar comigo, e às vezes as pessoas ficam na inocência daquele garoto Samuel, eles não conseguem discernir essa voz, e eles saem à carta de pessoas para poder dar a eles entendimento do que está acontecendo, e muitas vezes eles caem na mão de lobos que vão trazer eles para o caminho do erro e do engano. Sabe, certa vez Jesus subiu a um alto monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como a luz do sol, suas vestes ficaram brancas de forma reluzente. E apareceu do lado de Jesus
Moisés e o profeta Elias e começaram a conversar com o mestre. E Pedro e João e Tiago ficaram entusiasmadíssimos com aquela conversa. E Pedro disse: Senhor, se tu quiseres, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para ti, outra para o profeta Elias e outra para Moisés. Vamos ficar aqui conversando. E uma grande nuvem nos cobriu e veio a voz do Deus Todo-Poderoso. E essa voz não veio por causa de Jesus, e essa voz não veio por causa de Moisés, e essa voz não veio por causa de Elias, mas veio por causa de Pedro, Tiago e João. Veio por minha causa e por sua causa. E a voz de Deus disse a esses homens: este que está aqui no meio é meu filho amado, a ele ouve. Eles queriam ouvir Moisés. Moisés teve sua experiência, os fatos que aconteceram, o mar se abriu, enfrentou o faraó e toda aquela coisa. Eles queriam ver Elias, aquele homem poderoso que enfrentou os profetas de Baal e toda aquela história. Nós precisamos ouvir Jesus. Precisamos ouvir Jesus. Você quer entrar nos céus de verdade? De verdade? Porque eu sei que existem milhares de pessoas que têm medo do inferno. E essa é a razão que as leva a procurar os Elis da vida, a procurar os falsos profetas, alguém que passe a mão na sua cabeça e diga: nenhum mal virá sobre vós, paz, 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 paz. Quando não há paz, quando o mal terrível está por vir. Mas sempre existem aqueles, e a quantidade deles é gigantesca, que estão prontos para te confortar, para curar as tuas feridas de maneira superficial. O que eu estou dizendo é o que a Bíblia diz. Eu estou falando respaldado pelas Escrituras Sagradas, que o falso profeta, ele cura superficialmente a ferida de um povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porque ele tem medo de cutucar lá dentro da ferida e sangrar, e essa pessoa gritar, e essa pessoa sentir dor, e ele perder o dízimo e as ofertas dessa pessoa. O profeta de Deus não, ele enfia a mão lá dentro da ferida. E você pode pular, você pode gritar, mas se você quiser ser sarado, você será sarado. Você vai ser sarado, você vai ser curado. Nós estamos vivendo dias do fim. E às vezes a gente não sabe se tem situações que você, para não chorar, você tem que rir. E eu estava dizendo e me lembrando que eu me recordo de uma expressão que Jesus usou quando ele disse que tinha misericórdia do povo, porque o povo andava errante, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor, que não tem quem as oriente, não é? Que dê a direção. E um dia desse, essa semana, eu estava vendo um vídeo na internet e depois me postaram um outro vídeo, me enviaram para que eu assistisse e desse a minha opinião. O primeiro deles é um pastor de São Paulo, que estava fazendo uma campanha em prol do povo. Tudo assim, eles querem fazerem atos de sacrifício diante do povo para serem para o povo uma espécie de super-herói, baseados no texto em que o pastor dá vida pelas ovelhas. Então eles pegam isso e começam a fazer atos de sacrifício, tipo
subir com um galão de água nas costas. E esse pastor, ele simplesmente mergulhou no meio da merda, para falar o verbo rasgado, no rio Tietê. E mandou até filmar isso. Mandou filmar. Ali aquele monte de fezes boiando naquele rio, que ele ia mergulhar igual na mão. 7 mergulhos. Meu Deus do céu. E aí eu escrevi, olha, o que eu posso dizer? Eu tenho pena desse sujeito, mais pena ainda do povo que ouve ele. Se isso está na cabeça desse sujeito, essa infantilidade, essa estupidez, essa ignorância, essa falta de entendimento, essa distorção de fatos bíblicos, né? Esse desejo de se projetar, de ser uma espécie de super-herói. E eu disse o seguinte: qualquer hora dessa, vocês não se surpreendam se nós vemos algum pastor se crucificar em praça pública. E eu perguntei por que é tão difícil assim as pessoas aceitarem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e tomarem posse das bênçãos que advém desse sacrifício, porque Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção através desse sacrifício. Pedro disse: pelas suas feridas nós fomos sarados, toda a maldição caiu por terra, ele pisou na cabeça do diabo, ele triunfou sobre todos os demônios, sobre o principado e potestade, toda a maldição foi quebrada ali. Mas parece não ser o suficiente. Aí tem gente que quer andar de joelho, subir escada de joelho, arrastar uma cruz, subir no monte bem alto com uma garrafa de água e aquela coisa, chegar lá todo suave e se desfigurar, está jejuando há tantos dias. Jesus falou sobre essa coisa toda. Outro vídeo foi um sujeito que se jogou, ele se baixou numa corda dentro de um poço seco. Porque a campanha que eles iam fazer era para tirar as pessoas do fundo do poço, mas assim, um verdadeiro circo armado. Você está entendendo? Quer dizer, eu acredito que nem os trapalhões no auge deles, nenhum artista seria capaz de um teatro tão bem armado como aquele. E eu questionei, eles vão tirar as pessoas do fundo do poço financeiro, como eles estão dizendo? Então, será que eles vão dar dinheiro? Eles vão ofertar? Porque o pastor também tem que ofertar. O pastor tem que exercer misericórdia ao seu próximo, repartir o seu pão com famintos. E não dar as costas ao seu próximo, investir o nu. Será que eles vão distribuir dinheiro entre as pessoas para ajudá-las a pagar as suas dívidas e sair desse buraco financeiro? Ou eles vão desafiar a fé deles e distribuir os envelopes? Meu irmão, eu vou dizer uma verdade para você, viu? Eu, quando vejo essas palhaçadas, me dá vontade de parar e morar numa chácara, num lugar afastado, na praia, e ali aguardar o arrebatamento de Cristo e deixar a coisa correr frouxa. Porque dá desânimo. Dá desânimo. Mas você sabe que eu não posso fazer isso. Ai de mim, se eu deixar de pregar esse evangelho. Fica na paz. Que Deus abençoe.